Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. A gente chega no último módulo da nossa disciplina, que vai tratar sobre metodologias de transmissão de conhecimentos. Nós já vimos anteriormente, né, lá no início da disciplina, que nosso país tem uma das atividades de pesquisa científica mais reconhecida no mundo no que diz respeito a descobertas de inovações tecnológicas no setor agropecuário, né? Onde não apenas a nossa Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, como algumas universidades, como a Escola Luiz de Queiroz, a Exalc, que pertence à USP, são verdadeiras referências no que diz respeito a novas descobertas nesse segmento, né? O problema é como que essas inovações elas possam chegar a quem mais precisa, que normalmente são justamente os pequenos produtores rurais, né? Nesse sentido, os pesquisadores, né, os professores que realizam as pesquisas científicas, não têm a possibilidade de poder fazer uma pesquisa, fazer uma descoberta e ir até o produtor rural para poder repassar esse novo conhecimento a qual ele conseguiu desenvolver, né? E aí que a extensão rural entra para fazer esse papel de levar a ciência até o homem do campo. Nesse sentido, é, essa ideia de que a extensão rural ela se concentra apenas em uma visita ao produtor rural, ela já deixou de funcionar há bastante tempo, né? Obviamente que essa é uma das metodologias mais utilizadas, é uma das mais adequadas também, o fato de um extensionista ir até a propriedade do produtor, conhecer toda a realidade dele, conhecer é, cada ponto, cada canto da sua fazenda e da sua produção, mas nem sempre essa é a única alternativa que é a mais viável, e principalmente quando o extensionista se encontra numa situação, como a maioria dos nossos extensionistas, que tem que dar conta da capacitação e do treinamento de diversos produtores rurais, né? Então, essa atividade de você visitar produtor por produtor, um por um, às vezes não é viável. E aí a gente tem que recorrer às outras metodologias que, como a gente estudou em aula anterior, além dessa atividade de visita individual, nós temos as metodologias que são grupais, onde a gente consegue transferir conhecimento para vários produtores com uma metodologia só, e também as metodologias massivas, né, onde a gente envolve um número ainda maior, chegando a centenas de produtores. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir sobre as principais metodologias que são praticadas hoje, né? E vamos dar um destaque especial para a metodologia do dia de campo, que inclusive nós iremos continuar abordando aí, pelo menos na próxima aula, e se houver necessidade, em mais aulas futuras. Não, Emanuele não, Eduardo, no momento eu não estou expondo nada não, tá? Vou começar a expor a partir de agora. Deixa eu desligar aqui a câmera, eu estou um pouco resfriado, fica melhor. Só um momento, pessoal, que não está aparecendo aqui no comando os meus slides para eu poder fazer a abertura. Vou
tentar fechar aqui para poder... Pronto, apareceu. Creio que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? A gente vai conversar sobre cada uma das principais metodologias de transmissão de conhecimentos que a gente aplica aqui no nosso país, tá? A primeira que a gente vai conversar aqui são os simpósios e os seminários, né? Os simpósios e os seminários, eles são formas de se apresentar resultados de pesquisas científicas ou dados de experimentações de maneira que se possam ser utilizadas por outras pessoas, que no caso vão ser os produtores rurais, né? Esse tipo de evento ele deve ser planejado de maneira a reunir participantes que tenham influência sobre os produtores de sua região e devem ser apresentados a pessoas que tenham alguma relação com os assuntos a serem abordados. Ou seja, o seminário a gente pode colocar como exemplo. Aliás, vocês já tiveram alguns seminários aqui na nossa escola, né? Inclusive, se não me engano, o que foi virtual nesse período da pandemia, que foi até organizado pelo professor Joel, não foi isso? Deixa eu, Isso. deixa eu poder visualizar aqui. Pronto. E, se não me engano, teve também anos anteriores, alguns nesse sentido voltados para alunos do Enem, né? Então, nesse sentido, os seminários é uma série de palestras e normalmente você chama pessoas, né, que têm uma importância da área, que são reconhecidas, tipo professores, pesquisadores, funcionários de empresas, né, do setor agropecuário, e eles vão estar lá apresentando informações. Essas informações, elas podem servir como uma capacitação, podem servir como um treinamento, ou pode ser apenas um espaço para se debater algum assunto relevante, né? Então, os seminários são muito bacanas, né? Como profissionais, né, no futuro, eu indico que vocês fiquem atentos, né? Normalmente a gente tem um seminário como o próprio Dia do Técnico do Agronegócio, a gente pode considerar como um seminário, e acontece assim eventos pequenos, né, que às vezes não tem muito impacto para as pessoas que não são da área, mas para quem é da área, é um momento muito significativo, porque é um momento de você encontrar com outros profissionais do seu setor, discutir uma ideia, né? O produtor rural ele está entrando em contato com outras produtores rurais que ele não conhece, aí faz uma amizade ou reencontra um amigo. Então, o seminário é muito bom para a gente socializar também e dividir conhecimento, né? E algumas instituições, como a própria Secretaria de Agricultura do Estado, o Instituto Agropolos, né, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem, eles realizam diversos eventos espalhados aí pelo nosso estado do Ceará, e muitos desses seminários eles são gratuitos, né? Eles não são pagos. Obviamente que os que são pagos, eles são mais bem organizados, eles têm palestrantes mais renomados, né? Mais conhecidos, e às vezes você ganha certificado pelo curso que você está fazendo lá, você ganha brindes. Então, na verdade, é um valor que a gente paga às vezes para participar de um evento como esse, que é um investimento. Você vai estar aprimorando, reciclando os seus conhecimentos, e isso é muito importante. O seminário mais conhecido aqui no nosso estado é também um dos mais conhecidos da região Nordeste. Aliás, é o maior seminário sobre pecuária do Nordeste brasileiro, que é a chamada PEC Nordeste, que acontecia anualmente, se não me engano, já está com mais de 20 anos, ou quase isso, lá no Centro de Eventos do Ceará, né? Um evento que sempre consegue atrair produtores rurais e profissionais de toda a região Nordeste, às vezes até de outras regiões do outro país, que é realmente uma feira imensa, onde tem leilões, tem cursos de capacitação, né? Em 2017 eu até levei uma das nossas turmas para a gente conhecer lá, foi muito bacana.
E são eventos como esse que a gente tem que se preocupar em participar para reciclar nossos conhecimentos e às vezes até para ter uma oportunidade profissional, né? Porque às vezes a gente tem muitos estandes de empresas lá fazendo apresentação e às vezes elas estão buscando encontrar novos profissionais, né? Então há uma série de oportunidades em um seminário agropecuário e dentro da extensão rural ele cumpre um papel muito importante, principalmente porque dependendo do tamanho do seminário, você está trabalhando aí com metodologia massiva ou grupal, né? Então, você, de qualquer forma, o impacto é grande, você está atingindo muitos produtores rurais e, obviamente, o efeito pode ser muito significativo. Os slides estão aparecendo para vocês ainda, pessoal? Tá sim, Washington. Eu não pensei que tinha tirado. Ficou tudo claro, então, aqui em relação aos seminários? Ficou assim. Pronto. Lembrando que simpósio, certo, não há muita diferenciação, não. Para mim é como se, é basicamente uma palavra sinônima, né? Mas normalmente os seminários eles são mais longos do que os simpósios, né? Embora a gente possa ter, por exemplo, um seminário que dura um dia, mas às vezes um seminário ele pode durar até 2 semanas, né? E os simpósios normalmente eles são mais curtos, cerca de 1, 2, 3 dias. Uma outra metodologia muito importante são as reuniões de bairro, tá? E aqui bairro a gente entende como as comunidades rurais, né? Embora a gente estando na zona rural não costume chamar determinada comunidade como bairro, mas as comunidades rurais basicamente são as reproduções dos bairros urbanos. Então, as reuniões de bairro, elas visam reunir produtores de uma mesma comunidade ou bairro para apresentar novas técnicas ou produtos que objetivem a melhoria daquela comunidade. Geralmente, há necessidade de visitas anteriores à comunidade, para que o extensionista ele possa se familiarizar com os hábitos e os costumes daquela comunidade rural, e também deve-se obter a confiabilidade dos membros da comunidade, ou seja, fazer amizade e normalmente toda comunidade rural tem um líder comunitário, né? Então essa pessoa ela deve ser consultada, deve ser criado todo um diálogo para que o extensionista tenha o apoio dela na realização dessa reunião. E aí ele deve também identificar aqueles que têm maior influência sobre os demais, né? Ou seja, quem são os produtores que são capazes de influenciar os outros. E aí descobrir líderes comunitários, né, por essas pessoas mais proativas e desenvolver essa capacidade de liderança para que as informações que ele for repassar possam ser colocadas em práticas, pode ser dado continuidade a partir desses líderes que vão reproduzir e incentivar os seus vizinhos, né, digamos assim, a também colocar em prática o conhecimento que foi ali disseminado, né? Essas pessoas que se voluntariam para ser os potenciais líderes, né, eles vão ter aí a missão de auxiliar na realização também da reunião. Isso é muito importante porque o que é um dos pontos que muitas vezes causa o fracasso, né, das metodologias de extensão rural? Isso vale tanto para as reuniões quanto para os seminários, entre outros. Às vezes você está fazendo um seminário para um grande grupo de produtores rurais, né, que é muito humilde, que vem de uma localidade muito pobre, e você leva lá, por exemplo, um cientista, alguém, um professor universitário, que usa uma linguagem completamente sofisticada, acadêmica, né, fala sobre as pragas e doenças com o termo científico. O produtor rural não entende nada, pessoal, né? Ele vai concordar apenas balançando a cabeça, ele vai dizer que está entendendo, porque ele tem vergonha de perguntar. Então, muitas vezes existem boas intenções na criação dessas metodologias, mas quem está fazendo a apresentação se esquece que está falando com um público que precisa de uma adaptação
da linguagem, precisa de uma atenção maior em como que essas palavras são colocadas, porque essas pessoas elas não estudam, né? Ou já estudaram há muito tempo, ou não fizeram, às vezes, nem o ensino médio ou o fundamental. Então, não adianta você falar com termos técnicos que eles não vão entender. E é muito raro a gente ter produtores rurais que, nessa situação, questionam, perguntam. Normalmente, eles se sentem intimidados, né? Eles sentem vergonha de perguntar. E isso não deveria acontecer, mas principalmente não deveria acontecer a exposição errada das ideias, porque o palestrante, o extensionista, o cientista, quando ele está diante de um público, ele tem que se adequar a esse público, e não o inverso. Deu para compreender? Deu sim, Washington. Muito bem. Eu só concluindo, né? Quem participa das reuniões de bairro não se resume a apenas alguns elementos, né? É preciso que haja participação de todos, né? Não é só o extensionista ou qualquer outro profissional falar sobre um determinado assunto e falar adequadamente todo mundo entender, né? É necessário que haja questionamento para os participantes, seja indagado alguns problemas que ocorrem especificamente naquela localidade, né? E se busque soluções. O ideal é que não participe apenas aquela figura do chefe familiar, né? Que normalmente é o pai, que participe também a mãe, os filhos, todos os envolvidos da agricultura familiar. E o espaço que é utilizado para isso, né? Se o seminário ele pode acontecer em uma escola, em um centro de eventos, né? Na sede de de uma secretaria de agricultura, as reuniões de bairro obviamente vão ocorrer no próprio bairro, na própria comunidade rural. E aí, nesse sentido, pode ser utilizado um salão comunitário, que muitas comunidades têm, né? A paróquia local, que também é muito comum se ter uma igreja e se realiza as reuniões dentro da igreja, ou um barracão grande, né, que tem uma cobertura propícia para poder ser realizada a reunião, ou mesmo a casa de um morador, né, que seja adequada, que tenha um bom espaço para que se possa realizar essas reuniões. E deve ser analisados em detalhes todos os recursos e as infraestruturas para saber se essa metodologia adequada ela pode ser usada ou não. Por exemplo, se o lugar que a gente conseguiu para a reunião não for coberto, isso pode ser um problema, porque se chover acabou a reunião, né? Então são coisas simples, mas que precisam ser pensadas para que a reunião ela tenha sucesso. Uma terceira metodologia importante, aqui que vale a pena a gente conversar, são as palestras técnicas, né? As palestras ocorrem geralmente nos próprios bairros, nas comunidades rurais, né? Mas também em cidades, em salões de associações, em paróquias, em cooperativas, em sindicatos rurais ou outro espaço que se possam reunir um grupo de produtores agrícolas, né? A diferença é que esse tipo de atividade ele é geralmente utilizado por produtores de insumos e vem acompanhado de algum atrativo como a distribuição de brindes, né? Por isso que o nome está bem claro, palestra técnica. Aqui a gente já sabe que a linguagem normalmente ela vai ser mais profissional, né? E por isso mesmo essas palestras são muito mais voltadas para o médio e o grande produtor, porque quem normalmente está oferecendo essa palestra está sim levando informação importante, mas ele vai oferecer ali por trás também a venda de um determinado produto ou serviço. Isso é muito utilizado, por exemplo, pelos bancos, né, e pelas cooperativas de crédito para poder oferecer o serviço da contratação do crédito rural para os produtores, né? Também por empresas que fabricam insumos, né, como por exemplo o lançamento de uma nova semente geneticamente modificada, né, que é mais produtiva. A empresa ela pode organizar, né, uma palestra, convidar os produtores rurais e
a palestra vai estar sendo voltada a todos os benefícios que essa nova semente pode oferecer, né? E aí, normalmente, no final, ele oferece uma promoção para quem comprar naquele dia, ele oferece alguma vantagem, né, para quem queira ser cliente desse produto que está sendo ofertado. Então, as palestras técnicas, embora possam acontecer dentro de um seminário, ou mesmo uma reunião de bairro, mas ela vai ter um viés mais diferente dessas duas outras, que nem sempre vai ser completamente adaptada para o produtor rural e principalmente para o pequeno produtor rural, né? Normalmente ela tem uma ambição maior de atingir produtores mais organizados, que trabalham com a gestão mesmo da sua propriedade, porque o objetivo final aí não é apenas levar informação, é levar informação e produtos para serem vendidos. Compreendido? Sim, Washington. Tá tudo ok mesmo? Tá dando para conseguir diferenciar as metodologias? Podemos ir adiante? Sim. Ok. A nossa próxima metodologia, né, é as viagens técnicas, né? Nesse tipo de atividade, a gente se utiliza de excursões, né? De passeios a locais onde estejam sendo usadas novas técnicas que se possa apresentar um grupo de produtores rurais de outra região. São geralmente viagens de pequena a média distância, realizadas de ônibus e com duração média de um dia apenas, né? Inicia-se a atividade com uma apresentação do que se quer divulgar e depois segue-se para o local onde a técnica já é usada com resultados positivos. Há necessidade de conhecer bem a propriedade a ser visitada, né? Ou seja, quem está organizando, o extensionista, por exemplo, ele tem que conhecer antes a propriedade que ele vai levar outros produtores para visitar, e ele também precisa efetuar uma visita de preparação do ambiente, né? Para só depois planejar essa visita ou excursão técnica. Essa metodologia é muito utilizada, por exemplo, pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e o SEBRAE, nas suas diretrizes voltadas para o setor do agronegócio, também utiliza bastante, né? E isso é muito bacana, pessoal, é como se fossem as visitas técnicas que a gente realiza também na, nas nossas escolas, né, em cursos técnicos e em faculdades, né? O objetivo é você conhecer normalmente uma fazenda, né, uma propriedade rural, que seja modelo no cultivo de um determinado vegetal ou na criação de um determinado animal, né? Então, por exemplo, o Instituto Agropolos trabalha desenvolvendo cadeias produtivas e ele visualiza que aqui na cidade de Jaguaruana, Palhano, a potencialidade da gente desenvolver a caprinocultura, né? Só que os produtores aqui não têm esse interesse. O que ele vai fazer? Organizar uma visita técnica para uma propriedade que seja modelo na produção da, de produtos derivados do leite caprino, ou da própria carne, se do animal, para poder mostrar que é um mercado viável para eles arriscarem, né? Então, ele conversa com o dono dessa propriedade, né? Pode aí haver uma abertura amigável para que essa visita aconteça, ou pode ser que o produtor rural que vai receber essa visita, ele possa cobrar um valor, né? Também, porque ele vai destinar um tempo dele para poder explicar todo o trabalho dele, ou seja, vai tirar tempo para poder se dedicar a essa visita que ele vai receber. Então, ele pode ganhar dinheiro com isso também. E aí, a visita acontece com os produtores que vêm de outra região, conhecendo passo a passo de toda a produção, né? Eles vão estar com cadernos ou apostilas,
blocos de anotações para anotar informações, para verificar o que é feito lá e o que eles podem fazer nas propriedades dele, né? Então, uma informação que ele ouviu, por exemplo, numa palestra de reunião de bairro, num seminário sobre o mercado da caprinocultura, ela pode ser verificada na prática quando se realiza uma visita técnica, né? Então, por isso é muito importante, principalmente para produtores rurais que estão iniciando um novo agronegócio, a qual eles nunca trabalharam antes, né? E isso, obviamente, faz com que se enriqueça bastante de informações. E para o produtor rural que recebe uma visita é também muito valoroso, primeiro porque a gente já conversou que ele pode ganhar dinheiro com isso, abrindo a sua visita para fazendas, né? Segundo é que depois da visita, ele praticamente virou amigo dos produtores que visitaram ele, né? Porque ele foi que passou informações junto com o extensionista. E aí ele pode exercer também a função de consultor, né? Os produtores rurais que foram iniciar essa cadeia produtiva lá na outra região, se sentirem dificuldade em alguma metodologia e precisarem de mais informação a qual o extensionista não tem condição de repassar, ele pode agora entrar em contato com aquele produtor rural que realizou a visita técnica junto com o extensionista, e ele pode ir lá, né, dar informações, dar orientação e cobrar por isso. Então é muito vantajoso para ambas as partes, tanto para quem visita quanto para quem recebe essa visita, né? No canal do YouTube, Dia de Campo na TV, né, que pertence à Embrapa, vocês encontram diversas visitas técnicas realizadas pelo pessoal da Embrapa com produtores rurais, visitando outras propriedades e vendo exemplos, né, para serem reproduzidos. E é um canal muito bacana para a gente ver como isso acontece na prática. Ok? Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Washington, Washington. a diferença desses seminários agrícolas para a palestra técnica é que na palestra técnica ela tem mais um objetivo comercial. Exatamente. Além de normalmente ter o objetivo comercial, normalmente ela é produzida para produtores mais instruídos, né? Médio e grande produtor que entende como um maquinário pesado, como um trator, como uma colhedeira funciona, entende as diferenças sobre sementes geneticamente modificadas, né? Ou seja, a linguagem normalmente ela é mais profissional, né? É mais técnica. Então, por isso, um produtor rural da agricultura familiar com baixo nível de extensão, ele vai ter muita dificuldade, normalmente, para entender os pontos que estão sendo conversados numa palestra como essa, né? Já na do seminário agrícola, não. Obrigatoriamente, os palestrantes eles têm que estar cientes de que ele tem que adaptar essa linguagem, porque normalmente o público que está lá não é o mesmo das palestras técnicas. Pode até ter, mas a maioria não. Ok? Ok, obrigado, Washington. Nada. E a gente chega aí agora a uma outra metodologia muito importante e que não apenas, né, os produtores rurais gostam, né, mas aí o público, o pessoal, né, da zona urbana adora também, e é um evento que consegue agregar e unir o homem do campo com o homem da zona urbana, que são as feiras agropecuárias. As feiras agropecuárias, elas são eventos que demandam maiores estruturas, né, estudos, ela tem também maiores custos, elas envolvem muito mais tempo de preparação e dependem de uma boa divulgação, né? Em virtude de tudo isso, a sua duração geralmente é de pelo menos uma semana, né? Mas nós temos, por exemplo, feiras no nosso país que duram quase um mês inteiro, né? Além disso, é um evento que demanda um local maior, que comporte não somente os expositores principais, né?
Também é necessário uma praça de alimentação. Geralmente, perdão, geralmente acontece em um parque de diversões, né? Tem escritório de logística, tem serviço de saneamento básico e auditórios para palestras. A feira ela tende a se repetir por muitos anos e a depender do sucesso obtido em suas primeiras edições, né? Surge muitas feiras anualmente que às vezes tem uma, duas, três edições, aí depois acaba terminando pela falta do realizador não conseguir dar conta da complexidade que é um evento como esse. A gente está falando de feira agropecuária, que podem ser menores, como a gente tem aqui em Jaguaruana, sempre esqueço o nome, é Jaguaberro, né? Se não me engano. Mas tem feiras maiores, né, que a complexidade de realização é de eventos tão grandes como, por exemplo, um evento como o Rock in Rio, né, onde você tem uma grande quantidade de palestrantes, de pessoas que vão estar fazendo apresentações das mais diversas formas, uma grande quantidade de empresas expondo os seus produtos, né? Nós temos, por exemplo, empresas do setor agroindustrial que vão estar lançando novos produtos no mercado, da indústria de insumos lançando novas máquinas, lançando novas sementes, e isso vai se conciliando com palestras técnicas, com seminários, com cursos de capacitação, com leilões de animais, né? Campeonatos, né, de animais para quem é os mais robustos, entre outras atividades, né? Ela também não tem um fim específico e exclusivo, são vários objetivos ali atrelados, e trata-se de um evento muito abrangente que envolve todo o setor agropecuário e outros que dão suporte, como da logística e da mídia, né? Nós temos eventos que têm cobertura de todos os principais canais de televisão do setor do agro, inclusive com transmissão, às vezes, de todo o evento, né? No caso do nosso setor, especificamente, tudo é relacionado ao agronegócio, é apresentado na feira, né? No que diz respeito a produtos agrícolas, insumos, máquinas, implementos e técnicas de produção para um grande público, e esse tipo de evento envolve aí as prefeituras das cidades, o comércio local da região e a população em si, né? Também a segurança pública para garantir todas as condições necessárias para que o evento possa se realizar, os responsáveis pelo trânsito local, porque dependendo do evento, tem muita gente que vem de fora, né, e você precisa, às vezes, mudar todo o esquema de trânsito de uma cidade para que não haja engarrafamento, tráfego, né? Então você precisa trabalhar com todos esses órgãos para se ter uma estratégia para que todos possam ter um bom acesso, estacionamentos, sistemas de prevenção de incêndio, saídas de emergência, além de estimular a capacidade máxima de visitantes, né? As feiras elas podem ser regionais, que têm interesses mais restritos, né? E também podem ser estaduais, que envolvem interesses mais amplos, e até as nacionais, que apresentam todas as novidades do país. E, claro, tem também as internacionais, demandando todo um trabalho de mídia e de atrativos em nível mundial. São eventos muito mais caros, os internacionais, né, porque requerem uma mão de obra muito maior e mais especializada, e envolve todo o sistema também aéreo, porque às vezes você, inclusive, vai estar transportando animais de avião para poder participar de um leilão ou de uma apresentação numa feira agropecuária. A questão da hospedagem, né? A cidade em que se realiza tem que ter toda uma rede hoteleira que dê conta da grande quantidade de participantes, serviço de translado, né? Que dá suporte à logística para aeroporto e hotéis até o evento, e parcerias governamentais que contribuem
com essa metodologia também, né? Então, aqui no nosso estado, nós temos muitas feiras, né? Algumas que já foram muito conhecidas e hoje já não existem mais, como no caso a Tejo Bode, que acontecia lá em Tejuçuoca, que é a terra do bode, né? Lá estima-se que para cada habitante na cidade tem 2 a 3 bodes, né? É mais popular do que cachorro e gato lá. E é um evento que chamava muita atenção, mas infelizmente nos últimos anos ele acabou não conseguindo sobreviver, né? Mas nós temos outros eventos relevantes, como a Expo S, que acontece em Fortaleza. Nós temos a Expo SESC, né, que é a maior feira de caprinos e ovinos do Sertão Central, acontece lá em Quixadá há mais de 40 anos. Lá na região norte, nós temos a Expo Norte, né, que acontece em Sobral, com todo o apoio da Embrapa Caprinos e Ovinos, que também está sediada lá. Mas a grande feira, né, do nosso estado é a famosa Expocrato, que é, com certeza todos vocês já ouviram falar, que acontece na cidade do Crato, mas que envolve aí também as cidades de Juazeiro do Norte e Barbalha, né, que são cidades vizinhas e formam um verdadeiro triângulo que a gente até chama geograficamente de Crajubá, né, como se fosse uma cidade só, e que atrai gente do país inteiro, pessoal, né? É um evento que dura 9 dias e que nas últimas edições são mais de 700 mil pessoas, né, basicamente o público de um evento como o Rock in Rio, que a gente acabou de citar, e segundo também os números da mídia, né, nas últimas edições ela movimentou nesses 9 dias cerca de 50 milhões em fechamento de negócio, né? Então é um evento que basicamente essas 3 cidades, nos 9 dias que acontece, essas cidades param para poder apreciar o evento. É de manhã, até as aulas são suspensas, de manhã, tarde e noite você tem palestras, você tem eventos acontecendo, leilões sendo transmitidos ao vivo para os principais canais de televisão do nosso país, né? E também é muito famoso, né? O evento se destacou muito porque à noite tem sempre shows e de grandes artistas, né? Já tocou lá, por exemplo, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, né? Muita gente que compõe esse grande time do mais alto escalão da cultura brasileira, né? Então é um evento muito forte no que diz respeito à cultura nordestina e atrai muita gente porque ele é muito diversificado no que diz respeito ao que oferece para o público das diversas faixas etárias e dos diversos profissionais, né? Não se restringindo apenas ao produtor rural, e por isso é a maior feira do norte e nordeste brasileiro, né? E a gente tem muito orgulho disso. Se um dia vocês puderem ir, vão conhecer essa que é uma grande feira de referência do nosso estado. Até aqui tudo bem? Você pode repetir o nome da feira, Washington? É a Expocrato. Ok, obrigado. Por nada. E aí, pessoal, lembrando que, infelizmente, né, em virtude da pandemia, todas essas metodologias que a gente falou aqui, elas não estão sendo realizadas, né? Então, imagine, por exemplo, o impacto que a realização de uma feira como essa, né, já vai ser o segundo ano que não é realizada, está tendo para a economia lá da cidade do Crato, né? E quantas outras feiras ao longo do país nós temos, como por exemplo a AgriShow, né? Que inclusive é uma feira internacional que dura quase um mês, se não me engano. Ela está deixando de ser realizada como diversas outras, né? Porque os eventos, em virtude da necessidade do distanciamento social, estão deixando de ser realizados. Da mesma forma, palestras técnicas, os reuniões de bairro, a gente ainda
consegue fazer, né, mantendo um certo distanciamento, mas limitando um pouco mais o número de participantes, né? Então, essas metodologias muito importantes, né, que conseguem ter um grande número de pessoas sendo impactadas, desde a pandemia elas foram restringidas, né, ou limitadas. E aí apenas a visita tradicional do extensionista é o que está acontecendo, ou nem isso, né? Tendo inclusive alguns projetos, como lá no estado de São Paulo, muito polêmicos, que a extensão rural começou a acontecer de forma virtual, né? O que é muito questionado, porque muitos produtores não têm condição de comprar nenhum celular, infelizmente, né? Então esse produtor ele está sendo injustiçado por não receber o atendimento que deveria. E a última metodologia que a gente vai conversar hoje, e que encerra, né, esse rol aqui das principais metodologias, é o dia de campo, né? O dia de campo é um evento destinado ao nosso caso específico a apresentar resultados práticos de um experimento utilizando uma nova tecnologia que traga benefícios ao agropecuarista, né? Trata-se de atender aos anseios da política pública e do homem do campo na busca de mecanismos para melhorar sua atividade agropecuária e sua economia de forma autossustentável, com memória, aliás, com melhoria na qualidade de vida e na responsabilidade com as futuras gerações, né? Nesse sentido, o dia de campo, na verdade, ele é muito semelhante às viagens técnicas, né? Qual vai ser a grande diferença? Normalmente as viagens técnicas, elas são realizadas em outras propriedades, em outras empresas rurais, né? Elas tem como objetivo que o produtor ele entre em contato com outros produtores que estão trabalhando com aquele mesmo negócio que ele quer trabalhar ou que trabalha, mas tem muitas dúvidas, né? No dia de campo, normalmente o local a ser visitado, ele pertence a uma instituição pública, como por exemplo, uma empresa como a Embrapa, né? Para quem não sabe, a Embrapa tem muitos territórios que são apenas pela fazer pesquisa, né? Aqui no estado do Ceará, inclusive, se não me engano, sempre fica em dúvida se é em Pacajus ou é Horizonte, mas ela tem uma fazenda experimental só para testar inovações na produção da fruticultura tropical brasileira, né? Tem uma fazenda inteira de diversos hectares só para pesquisa. E aí, situações como essa, né, servem justamente para a realização de dias de campo. Tem também empresas agropecuárias que têm as suas fazendas particulares para pesquisa e também elas podem utilizá-las para dia de campo, né? Então, a grande diferença é que no dia de campo, o local a ser visitado, ele é um local que pertence a empresas privadas, que normalmente realizam pesquisa sobre um determinado produto ou serviço agropecuário, e a ideia é que o produtor venha visitar para saber como é, e obviamente seja ofertado algum produto ou serviço para ele comprar também, ou esse local ele pertence ao serviço público, né, principalmente a universidades ou empresas de pesquisa agropecuária, e vai servir também para que o produtor rural possa vir conhecer como fazer um novo plantio, como criar um animal com uma metodologia de manejo diferente, né? É muito semelhante à visita técnica, mas aqui o local a ser visitado, ele é uma propriedade particular ou pública, com um interesse um pouco diferente da viagem técnica ou da visita técnica, a qual o local visitado ele pertence a um outro produtor rural e vai haver ali uma troca de informações entre ambos os produtores. Deu para compreender a diferença entre todas elas, pessoal? Deu sim, Washington. Eu fiz uma pesquisa aqui e a Embrapa ela tem um campo experimental lá em Pacajus. Em Inclusive, Pacajus.
Inclusive, o David, ele tinha postado uma atividade anterior com a gente, lá na disciplina de aquicultura, né? Aí ele postou justamente essas pesquisas feitas com a Embrapa, né? E anexou uns vídeos para a gente assistir, que mostrava como era feito e tudo mais, no ramo da aquicultura. Uhum, muito bem. E é de fato uma unidade imensa, né? Na verdade, ela pertence, fica em Pacajus, mas pertence à Embrapa Fruticultura Tropical. Não, perdão, Agroindústria Tropical, que é em Fortaleza, né? E lá na região norte, né, em Sobral, nós temos a Embrapa Caprinos e Ovinos, que tem também uma unidade também imensa, né? Onde ela cria diversos animais, caprinos e ovinos, e faz os testes lá de, de genética, de novas técnicas de manejo. Então, é algo que poucas pessoas sabem, né? Mas isso é muito importante para que as empresas agropecuárias elas consigam viabilizar essas inovações, né? Ter uma propriedade que tenha espaço, né? Muito terreno disponível para poder estar testando e, obviamente, o resultado que a gente tem é muito positivo, né? Porque isso tem representado para o nosso país essa grande melhoria que a gente vem alcançando nos últimos anos na nossa produtividade, né? E aí, pegando novamente essa situação do exemplo lá de Pacajus, você citou, Lucindo, a fruticultura do nosso estado, ela cresceu muito, né, nos últimos anos, principalmente a partir da década de 90, quando começou-se a investir nos canais de irrigação, tendo-se como o princípio, né, a pesquisa científica, né, e essa unidade de lá da Embrapa em Pacajus, ela contribuiu muito, né, em diversos tipos de cadeias produtivas, né, na cadeia produtiva da goiaba, na cadeia produtiva do caju, né, tendo inclusive a própria Pacajus e cidades próximas como Horizonte, Ocara e Chorozinho, né, que investiram muito nessa cultura e conseguiram desenvolver muitas comunidades rurais a partir da contribuição que foi disseminada por essas pesquisas. Então, é algo muito relevante mesmo. O seu está acrescentando aqui no chat que a gente viu que ela estava fazendo pesquisas a respeito de introdução de novas espécies de peixes e vimos fatores ambientais que podem dificultar essa adaptabilidade, né? Muito bem. Se a gente for buscar, né, nos canais, na verdade tem diversos canais do YouTube da Embrapa, né, o mais famoso é o Dia de Campo na TV, a gente de fato vê muita coisa interessante lá, né, verdadeiras videoaulas que estão disponíveis aí gratuitamente para a gente enriquecer nosso conhecimento. A gente vai concluir, certo, a nossa aula, e aí quando for na semana que vem, a gente continua a falar sobre dia de campo, né? A gente vai estudar exemplos de como a gente poderia realizar dia de campo, que é para, nas próximas semanas, vocês desenvolverem, né, pessoalmente, através das atividades dias de campo pessoalmente, tá? Então, vou disponibilizar aqui o link para o formulário da frequência. Washington, posso dar um Agradeço. Pode ser, fique à vontade. Gente, rapidinho, é só para falar que a nossa aula de projeto de redação seria amanhã, só que como amanhã é feriado, a gente está colocando para hoje, tá bom? Então, hoje ocorrerá a segunda aula do projeto de redação. Espero que vocês participem, gente. Até a frequência foi um pouquinho baixa no início, mas ao decorrer da aula foi aumentando. É um projeto muito bacana, gente. Espero a presença de vocês. Muito bem, show de bola, vamos participar. O link do formulário já está aí disponível. A gente se vê na sexta-feira. Um excelente feriado para vocês. Até mais.